programa Fala Pra Mim é dedicado a todas as pessoas, preferencialmente aos pobres e em todas as suas lutas, conquistas e direitos. Os pobres sempre foram maioria, mas os pobres também sempre foram alienados, desorganizados, silenciados, de modo que sejam dominados pela grande maioria que detém o poder econômico. Mas essa realidade precisa e deve mudar. Para tanto, basta que você adote os seguintes princípios para nortear a sua vida em sociedade: o princípio da destinação universal dos bens, o princípio da solidariedade, o princípio da subsidiariedade, o princípio do bem comum e o princípio da dignidade da pessoa humana. Simples assim. Muito boa tarde, queridos irmãos, irmãs, ouvintes da Rádio Cultura e seguidores do Instagram Dr. Emerson Sergipe. A partir de agora vou falar para você o que você só ouve aqui no programa Fala Pra Mim: Educação, Saúde e Cidadania. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você até às 15 horas na apresentação de mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Meus cumprimentos para toda a equipe do programa, o Felisney Souza, o Digenal Alves, o Dr. Antônio Joaquim, o Carlos Miguel, o Salvador e a Núzia Costa. Com certeza todos estarão na audiência do programa Fala Pra Mim. Cumprimentamos também aos amigos da Rádio Cultura que fazem a sonoplastia do programa Fala Pra Mim. E sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética. Com uma trajetória de 30 anos, a Clínica Dermoestética é referência em Aracaju e região quando o assunto é cuidado com a pele e bem-estar. Sob a direção do Dr. Emerson, a clínica oferece uma gama completa de serviços que vão desde a dermatologia clínica até procedimentos estéticos avançados, tratamento dermatológico, procedimentos estéticos, cirurgias dermatológicas, acompanhamento nutricional e muito mais. Estamos situados na Avenida Engenheiro Hernan Centurion, 540 Jardim, com os telefones 999457211 ou 32137560. Dermoestética, sempre acompanhando os avanços da dermatologia. O programa Fala Pra Mim também é oferecimento da Apis Tecnologia e Comunicação Condominial. Conheça a Apis Tecnologia, segurança e inovação para o seu condomínio ou empresa. A Apis Tecnologia é referência em solução moderna para segurança e gestão condominial em todo o Brasil. Uma empresa genuinamente sergipana com diversos serviços: portaria remota, monitoramento completo à distância, portaria smart, a evolução de uma portaria com sistema automatizado inteligente, controle de acesso, entrada e saída de moradores, visitantes e veículos com muito mais controle e interfone virtual. Com a Apis, a comunicação entre moradores, visitantes e portaria acontece direto pelo celular. Estamos situados na Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, número 682, aqui na 13 de julho. Apis, tecnologia e inovação na ponta da sua mão. O programa Fala Pra Mim também tem o apoio cultural do Conselho Nacional do Laicato do Brasil na Arquidiocese de Aracaju. No programa de hoje, teremos o nosso editorial, o resumo das notícias da semana e as dicas de saúde, educação e cidadania. E para você participar do nosso programa, envie a sua mensagem através dos números 99982-6704, vou repetir, 99982-6704. E também através do número 99956
9454. 99956-9454. Envie a sua mensagem ou o seu áudio que oportunamente estaremos lhe respondendo. A partir de agora teremos o nosso editorial. Fala pra mim. Fala pra mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas, a sociedade está fora de eixo, a sociedade está enlouquecida. Nunca se consumiu tantos antidepressivos, ansiolíticos e estabilizadores de humor. Não por escolha, mas porque a engrenagem social exige que as pessoas suportem o insuportável. Transformou-se sofrimento coletivo em transtorno individual, anestesiando sintomas enquanto as causas estruturais seguem intactas. O individualismo é vendido como liberdade, mas na prática essa liberdade se transforma em isolamento. Cada um que lute, cada um que sobreviva. Estamos estabelecendo o salve-se quem puder. Está criada a porta de entrada para a barbárie. Enquanto isso, o ódio e a violência crescem como subprodutos previsíveis de um sistema que destrói vínculos, corrói solidariedades e transforma tudo, inclusive o tempo, a saúde, a educação, o afeto, a dignidade, tudo isso transformado em mercadoria. No topo dessa máquina, sob total controle, está um modo de produção que concentra riqueza de forma desumana e empurra a maioria das pessoas para a precariedade. O resultado é um país onde poucos acumulam fortunas inéditas, enquanto milhões acumulam frustrações, dívidas e angústias silenciadas. Chamar isso de normalidade é parte da doença. Se há loucura, ela não está nas pessoas, está no sistema que as adoece. E fingir que essa loucura é inevitável é escolher a barbárie. É tempo de reconhecer o óbvio. Não é a população que precisa se ajustar. É a sociedade que precisa mudar de rumo. Pense nisso. E a partir de agora, em nome dos meus amigos Jorge do Santa Lúcia, Carlos Alberto do Orlando Dantas, Almácio Giovanni, em homenagem ao meu amigo Miguel do bairro 18 do Forte, do bairro Cidade Nova, mais precisamente. Quero abraçar também as minhas amigas e irmãs Marlene e Vitória. É em nome de todas essas pessoas que aqui representam todos os ouvintes do programa Fala Pra Mim, que teremos o resumo das notícias da semana. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Notícias do dia. Senadores e deputados sergipanos votam contra o meio ambiente.
Os senadores Alessandro Vieira e Laércio Oliveira, além dos deputados federais Rodrigo Valadares, Ícaro de Valmir, delegada Catarina e Agostinho Ribeiro, votaram pelo retrocesso na defesa do meio ambiente, ou seja, mais uma vez votaram contra o povo. E dessa vez votaram contra o povo para favorecer o agronegócio, por exemplo. No final de novembro, o Congresso Nacional derrubou dezenas de vetos do presidente Lula ao PL do licenciamento ambiental. Segundo o Instituto Democracia e Sustentabilidade, o IDS, a maioria dos deputados por Sergipe tem avaliação péssima na pauta ambiental. Esse foi o mais violento ataque ao meio ambiente promovido pelo Congresso Nacional nos últimos anos. Agora estão ampliadas a devastação de matas, florestas, manguezais e rios para beneficiar o agronegócio, a mineração e a indústria imobiliária. Distúrbios da saúde mental constituem um dos problemas da saúde pública em nosso país. Ansiedade e depressão afetam parcela significativa dos brasileiros. As psicoses, que significam estado mental anormal, é muito comum e atinge até 5% da população em algum momento da vida. Pode ocorrer em diversas situações: esquizofrenia, transtorno bipolar, o antigo transtorno maníaco-depressivo, depressão grave, doença de Alzheimer, estresse psicológico severo, privação do sono. Também pode ocorrer secundariamente a drogas ilícitas, epilepsia, abstinência ao álcool, infecção ou tumor do sistema nervoso central, dentre outras doenças. Portanto, a psicose é um distúrbio da percepção da realidade. Estado de psicose se caracteriza pela agitação, agressividade, impulsividade e outras alterações do comportamento. Labirintite acomete uma parcela significativa de brasileiros. A labirintite, também conhecida como neurite vestibular, neurolabirintite ou vestibulopatia periférica aguda, é uma doença benigna e autolimitada que causa intensas vertigens. Chamamos de vertigem a tontura que tem característica rotatória, ou seja, aquela em que temos a impressão de que nós ou o ambiente ao redor está girando. Apesar de ser uma doença benigna e com recuperação completa na maioria dos casos, durante as crises os sintomas de labirintite, como tontura, náusea, vômito e desequilíbrio, podem ser bastante incapacitantes. A labirintite é provocada por uma inflamação do ouvido interno, região na qual fica localizada uma estrutura chamada labirinto, responsável pelo nosso equilíbrio. Dentre todas as causas de tontura, a labirintite é uma das mais comuns. E aqui encerramos as nossas notícias do Fala Pra Mim. E a partir de agora teremos as nossas dicas de saúde. E lembrando que apresentaremos este quadro de dicas de saúde em nome do meu amigo Batista e toda a sua família lá no Siqueira Campos. Quero cumprimentar também as minhas amigas Jocilene e Lúlia lá no bairro Industrial. Amanhã, mais uma vez, estaremos em atendimento lá no bairro Industrial, mais precisamente na paróquia São Pedro Pescador. Por falar em paróquia São Pedro Pescador, quero mandar um abraço para o meu amigo Padre Soares, que é pároco dessa igreja, e quero cumprimentar também aos meus amigos Dom Lessa, Dom Genivaldo, a irmã Moraes, ao meu amigo Padre Cristiano Silvestre, lá na cidade de Itabaiana,
Um abraço para todos esses amigos e em nome dos quais e de todos os ouvintes do programa Fala Pra Mim. Quero então apresentar agora as dicas de saúde. Importante, essa dica nós temos seguidamente, nas últimas 3 semanas, falado aqui do intestino e devido à importância que o intestino tem, seja na relação, na intercomunicação que mantém com o nosso sistema nervoso central. Então, sistema nervoso central impactando o intestino e o intestino também, por sua vez, impactando o nosso sistema nervoso central. Então, existe um eixo de ação: intestino, sistema nervoso central, o intestino e o nosso cérebro. E também a nossa pele, né, que reage. Existe um eixo também de ação, tanto da pele para o intestino, quanto do intestino para a pele. Então, a saúde do nosso intestino é fundamental e é sobre isso que vamos conversar aqui hoje, mais uma vez, e peço sua atenção. E lembrando que o programa Fala Pra Mim fica salvo no canal do YouTube Dr. Emerson Sergipe. Pedimos que você entre no canal Dr. Emerson Sergipe, canal do YouTube, se inscreva, curta as nossas programações. Nós temos aqui aos sábados o programa Fala Pra Mim, transmitido ao vivo pelo YouTube Dr. Emerson e também pela Rádio Cultura de Sergipe. E às segundas-feiras nós teremos sempre o nosso podcast Fala Pra Mim. Na próxima segunda-feira teremos a dermatologista Tâmara, que é presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Sergipe. Estaremos conversando sobre prevenção do câncer da pele. Bom, então esses programas ficam salvos no canal do YouTube Dr. Emerson Sergipe. Você pode rever o momento que quiser, pode fazer a edição do que você está vendo e se inscreve no nosso canal, curte, dá um like lá para que a gente possa fortalecer esse canal de comunicação que tem um propósito aqui, os temas educação, saúde e cidadania, mas sempre trazendo informações de qualidades para você. E hoje nós vamos conversar aqui, pediria que acompanhe essa dica de saúde relativamente longa, mas traz muitas informações importantíssimas para o dia a dia. Você vai ouvindo e vai analisando o seu dia a dia, de que modo tudo isso pode contribuir para a sua saúde. Então, como já disse, nos últimos programas temos conversado sobre os bons hábitos alimentares e a sua importância para mantermos o nosso trato gastrointestinal saudável. A dica de saúde de hoje, portanto, será sobre como e por que manter uma alimentação rica em fibra. Importante isso, atenção. Vamos conversar hoje, então, da importância das fibras para a nossa saúde de um modo geral e também para a saúde do intestino, do trato gastrointestinal. Muitas pessoas até sabem que a ingestão de fibras é boa para a nossa saúde, mas não sabem por que as fibras são tão importantes e a quantidade que você precisa na sua dieta. Tudo isso pode ser um mistério ainda maior. E além de permitir que você vá ao banheiro com mais facilidade e evite constipação, a fibra é ótima para o controle do peso. Tanto importante, e vamos estar conversando sobre isso nos próximos minutos. Também é importante saber que as fibras podem ajudar a equilibrar as bactérias no intestino. Isso é muito importante. E até mesmo potencialmente diminuir o risco de câncer coloretal. Quanto mais equilibrado estiver o seu intestino em relação a essas bactérias, vamos dizer assim, as bactérias que são boas para os nossos intestinos. Existem bactérias más que podem provocar doenças, uma diarreia, bactérias, protozoários, vírus, mas existem bactérias boas que estão a nos proteger em uma simbiose ali a nível do nosso intestino. Elas estão nos protegendo, então é importante que saibamos preservar e equilibrar essa microbiota intestinal, ou seja, essas bactérias que vivem no nosso
intestino. Então, e qual é o problema dessa história toda que nós estamos trazendo aqui, da importância das fibras, das bactérias? É preciso mais do que uma maçã por dia para colher todos esses benefícios. Estudos têm demonstrado que muitas pessoas não ingerem a quantidade de fibra recomendada. A meta diária de consumo de fibras, por exemplo, pode ser de 28 gramas, com base em uma dieta de 2.000 calorias. Mas a quantidade ideal pode variar de acordo com as condições de saúde individuais. É importante que você esteja fazendo boas escolhas alimentares, de modo que possam garantir a quantidade de fibras que seu corpo precisa. Comer mais fibras é, na verdade, mais fácil e mais saboroso do que você imagina. Por isso, vou falar aqui objetivamente agora algumas dicas para você e você vai ouvindo, vai incorporando isso para o seu dia a dia, para a sua vida. As fibras mantêm o seu aparelho digestivo em movimento. Então, as fibras ajudam para o bom funcionamento do trato gastrointestinal. Quanto mais fibras uma pessoa consome, menor é a probabilidade de prisão de ventre, por exemplo. As fibras ajudam a aumentar o volume das fezes, facilitando a sua eliminação e melhorando o trânsito intestinal. Quanto mais fácil for para as fezes se moverem pelo cólon, mais rápido o corpo conseguirá expulsá-las. Uma segunda dica relacionada com as fibras. Elas podem ajudar a diminuir o risco de câncer de cólon. Você pode pensar nas fezes como subprodutos tóxicos das coisas que você come. Quanto menos tempo as fezes entrarem em contato com o interior do trato digestivo, menor será o risco de uma pessoa desenvolver problemas como inflamação ou infecções que potencialmente podem levar ao câncer de cólon no futuro. Dica número 3. As fibras mantêm a sensação de saciedade por mais tempo. Aquela sensação de que você alimentou, está sem fome, está saciado, está satisfeito com o que você se alimentou. Quanto mais fibra um lanche ou uma refeição contiver, mais tempo você se sentirá saciado. Fibras ajudam você a se sentir satisfeito. Assim, também pode ajudar na regulação do apetite e evitar que você coma em excesso. Para quem busca melhorar o controle das porções e manter um peso saudável, as fibras são uma excelente opção. Manter um peso saudável e personalizado tem um impacto abrangente. Está associado à redução do risco de doenças como as cardíacas e o desenvolvimento da síndrome metabólica, que está associada a níveis elevados de pressão arterial, colesterol e açúcar no sangue. Fibras solúveis versus insolúveis. Por que você precisa de ambas? Existem dois diferentes tipos de fibras, as solúveis e as insolúveis. E ambas são muito importantes para a saúde do trato digestivo e para a prevenção do câncer de cólon. Algumas palavras sobre as fibras solúveis. Essas fibras são decompostas no nosso organismo em ácidos graxos de cadeia curta, que são importantes para a saúde de certas células que revestem o nosso trato digestivo. As fibras solúveis se dissolvem na água, o próprio nome está indicando, fibras solúveis. Elas se dissolvem na água, elas são solúveis na água. Então a aveia pura, em um recipiente com água, vai absorver a água e assumir a forma do recipiente em que estiver contida essa fibra. Já as fibras insolúveis, elas aumentam o volume das fezes e melhoram o tempo de trânsito colônico, reduzindo o tempo
em que os subprodutos tóxicos dos alimentos e dos processos metabólicos da digestão ficam em contato com a parede do cólon. Então, quanto mais seu intestino funcionar regularmente, menos tempo esses subprodutos tóxicos ficarão no seu intestino. Então, pense nas fibras como uma folha verde crua ou um pedaço de aipo que você poderá jogar em um balde de água e ver que manteria sua forma, diferentemente das formas solúveis que adotam a forma do recipiente. Então aí você passa a ter uma ideia do que é uma fibra solúvel e do que é uma fibra insolúvel. A fibra insolúvel, ela não se altera do ponto de vista da sua forma, justo por ser insolúvel. Dica número 4. As fibras melhoram a saúde intestinal em geral. As fibras são alimento para as bactérias do intestino, isso é importante. As fibras são alimento para as bactérias do intestino. Por isso que hoje a gente ouve falar e já existe aí disponibilidade para as pessoas. Já ouviu falar em probióticos, né? Probióticos, portanto, são as bactérias, as boas bactérias, que conferem benefícios à saúde do nosso trato digestivo. Já prebióticos são as fibras. Portanto, essas fibras se constituirão em alimento para os probióticos, ou seja, para as bactérias. Probióticos, as bactérias; prebióticos, as fibras das quais as bactérias se alimentarão. Portanto, quanto mais fibras você consumir, mais promoverá uma microbiota saudável. Veja que você tenha bactérias saudáveis no seu intestino. Por exemplo, quando você usa um antibiótico, se necessário para controlar uma infecção, você vai estar alterando a sua microbiota normal, eliminando bactérias boas. Então é importante, por isso que hoje se associa muito o uso de probióticos quando a pessoa estiver em tratamento ou um tempo ainda depois que a pessoa usou um antibiótico para tratar uma infecção. O equilíbrio e a saúde da microbiota intestinal podem afetar o resto do corpo, de modo que o desequilíbrio dessa situação tem sido associado a problemas como risco de câncer, estou repetindo muito isso, também afeta a saúde cardiovascular e até mesmo o humor das pessoas. Dica número 5. As fibras ajudam a regular o açúcar no sangue. Então, as fibras também podem auxiliar na regulação dos níveis de insulina, além de contribuir para a microbiota intestinal e para o controle de peso. Portanto, a fibra pode reduzir o risco de desenvolver doenças cardíacas e também ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue. Então veja como tudo isso está muito intrincado, né? A gente tem destacado aqui a importância dos hábitos alimentares, né? Do sono de qualidade, da atividade física, a questão dos hábitos alimentares, tudo isso impactando positivamente as doenças de uma maneira geral, né? A gente já teve aqui no nosso podcast o urologista falando, ele destaca a importância dos hábitos saudáveis de vida, o mastologista indicando, nós teremos a dermatologista, com certeza ela vai recomendar também esses hábitos saudáveis de vida, o cardiologista, que é a doutora Celi, que esteve conosco, sempre destacando a importância desses hábitos saudáveis de vida. Passam pela alimentação, pela ingestão de fibras, que é essa nossa dica de saúde de hoje. Então, o consumo excessivo de açúcares simples eleva os níveis de insulina e glicose no sangue, aumentando o risco de diabetes. Já os alimentos ricos em amido e fibra ajudam a manter os níveis de insulina regulares e a glicose no sangue dentro da faixa ideal. Dica de número 6. Você precisa de mais fibras do que provavelmente está consumindo.
Geralmente são recomendados um mínimo de 25 a 35 gramas de fibras por dia. Essa faixa de valores nos dava alguma margem de manobra. Uma pessoa que consome menos calorias por dia terá uma necessidade menor do que alguém que precisa de mais calorias. E isso dependerá, entre outros fatores, do tamanho do corpo, do sexo e do nível de atividade física que a pessoa desenvolve. Existem muitos aplicativos que você pode baixar para determinar o teor de fibras em diferentes alimentos. E esses aplicativos têm uma grande quantidade de alimentos catalogados e você pode facilmente inserir os tamanhos das porções. Eles calcularão a quantidade total de fibras que você está ingerindo com base em tudo o que você estiver comendo. Dica de número 7. Incorporar fibras à sua dieta é mais fácil do que você imagina. Existem algumas das maneiras simples para adicionar fibras em sua dieta. Por exemplo, considere alguns pratos que você ou sua família costuma preparar. Pasta, por exemplo. E pense em fazer algumas substituições inteligentes de ingredientes. Você pode tentar trocar o macarrão branco ou integral por uma variedade feita de lentilha ou grão de bico, que tem muito mais fibras por porção do que o macarrão comum. Ou, em vez de fazer uma lasanha tradicional com massa, você pode fazer uma lasanha de berinjela. Considere também adicionar um ingrediente rico em fibras moído por cima de um prato ou misturá-lo. Eu costumo dizer, isso é fundamental, repetido ao longo dos programas Fala Pra Mim, tenho dito para as pessoas, para os ouvintes do programa, para adicionarem sementes de chia ou linhaça ao cereal, porque isso vai adicionar muita fibra extra. Na verdade, nunca é demais consumir fibras na sua dieta. Por definição, fibra é basicamente um composto não digerível. Seu corpo decompõe uma pequena parte, mas a maior parte é eliminada nas fezes. E se você está se perguntando se um suplemento em comprimido pode lhe proporcionar os mesmos benefícios à saúde que uma tigela diária de aveia, maçãs picadas, a resposta é não. Os suplementos de fibra certamente têm seu papel. Se alguém sofre de prisão de ventre e queremos aumentar a ingestão de fibras para ajudar na regularidade intestinal, o suplemento de fibras é uma ótima opção. Mas em termos de benefícios para a saúde, como melhora da flora intestinal, redução do risco de câncer, sensação de saciedade prolongada, os dados são bastante fracos para comprovar que os suplementos de fibra ofereçam os mesmos benefícios que as fibras provenientes dos alimentos. Como consumir mais fibras sem inchaço? Alimentos ricos em fibra podem causar gases, inchaço e desconforto em algumas pessoas. Mas isso não significa que você não possa aumentar o consumo. Significa apenas que você precisa ser inteligente na hora de fazer isso. Converse com seu médico sobre condições pré-existentes. Pessoas que têm trato digestivo lento, ou que pode ser parte de uma condição chamada gastroparesia, pode tentar comer pequenas quantidades de fibra de cada vez. Se você está abaixo do peso e tenta ganhar peso, você pode também querer evitar comer uma grande dose de fibra de uma vez, porque isso pode impedir você de comer o suficiente. Comece incorporando fibras gradualmente. Provavelmente é melhor fazer uma expansão gradual, particularmente se você não é grande consumidor de fibras. É importante que seu corpo se acostume a tolerá-las.
Encontre a fibra ideal para você. Se você é uma pessoa sensível a fibras, se você fica com gases e inchaço ao comer vegetais, por exemplo, isso pode causar ainda mais inchaço em um sistema digestivo sensível. Uma sopa pode ser uma opção mais tolerável. Você também pode refogar os vegetais com um pouco de azeite para quebrar alguma das ligações e facilitar a sua digestão. E aqui, meus amigos e minhas amigas, encerramos as nossas dicas de saúde. Vamos agora retornar ao BG do programa Fala Pra Mim, vamos à programação normal e vamos agora à nossa dica de educação, saúde e cidadania. Já estamos rodando aí o nosso BG, lembrando aqui a nossa homenagem ao maestro Moisés, né, que é o autor dessa música e nessa gravação, todos os instrumentos, né, são tocados pelo maestro Moisés. Grande abraço para o maestro, esse grande músico e tanta contribuição tem trazido para a cultura musical aqui do nosso estado e, por que não, do nosso país, porque o maestro Moisés já exerceu suas atividades em diversos estados aqui em nosso país. Então, a partir de agora, as nossas dicas de educação e saúde e cidadania. Eu quero, no programa de hoje, fazer alguns comentários, trazendo de volta aqui até o que nós temos comentado em diversos programas e ao longo do tempo, porque aqui a gente faz a defesa da cidadania e a gente trabalha a educação cidadã, a educação em saúde, a educação como fator de inclusão social. E temos conversado aqui bastante, né? Temos lembrado a importância de que a sociedade se torna melhor a partir do momento que tem uma maior quantidade de cidadãos e cidadãs se comprometendo com as boas escolhas, né? Vamos agir de modo decente, de modo honesto, né? Vamos exercer a tolerância, vamos exercer a escuta ativa, um diálogo respeitoso. Dessa forma, com essas escolhas, nós vamos tornando a sociedade mais justa, mais humana, né? Mais agradável de vivermos cotidianamente. Então, são as nossas escolhas que estão determinando a melhor ou pior qualidade de vida para as pessoas, né? Temos trazido aqui a importância de respeitarmos quem hoje nós temos uma quantidade enorme de veículos, cidades, né? Mesmo no interior, né? Antigamente nós tínhamos a questão do uso do animal, né? Do cavalo e tal, para e hoje nós vemos as motos, né? Substituindo e tornando o transporte e o trajeto algo assim mais intenso e com mais risco, né? Então o trânsito com mais riscos para as pessoas. E é preciso que a gente se conscientize da importância de respeitarmos as leis do trânsito. Importância essa para a nossa vida e para a vida das outras pessoas. Então, respeitar a faixa de pedestre, tanto os pedestres precisam fazer isso, quanto os motoristas. É impressionante ainda como há uma dificuldade, né? Tanto por parte de motoqueiros quanto motoristas de veículos, de respeitarem a faixa do pedestre. Mas é insistir, o programa Fala Pra Mim está aqui insistindo, você procure atravessar, você enquanto pedestre, procure atravessar a rua pela faixa do pedestre, onde tiver a faixa. Lembrando que se você vai em um semáforo e tem ali a faixa de pedestre, quem vai definir o tempo de passagem do veículo das pessoas é o tempo, é a temporização do semáforo, tá? Então ali no semáforo não adianta você fazer indicação que quer atravessar, porque você e os veículos têm que obedecer
a temporização do semáforo. Agora, onde não tiver semáforo, você tem que deixar claro para os motoristas que você quer passar. Então você dá com a mão e a prioridade, porque é uma lei básica que suscita tudo isso. No trânsito, a prioridade é do pedestre. É entendermos isso, aprendermos e incorporarmos isso. E é impressionante como as pessoas desrespeitam tanto o direito do outro. Elas não se preocupam em respeitar as outras pessoas, que aí quando elas dirigem, elas não se preocupam. Passo que nem vem a faixa do pedestre, né? É uma coisa que mostra a falta de educação cidadã, o processo civilizatório atrasado em que nós estamos vivenciando. Então é importante que as pessoas se preocupem. São as nossas escolhas que definem a qualidade das nossas vidas e define também a qualidade da vida em sociedade. E como hoje, né, tá complicado, nós falamos aqui no editorial de hoje que a sociedade está enlouquecida, né? Quanto que se adoece. Existem fatores geracionais, culturais, né? Mas essa sociedade competitiva, altamente competitiva, e onde os meios para essa competição não são éticos, né? A crise moral que afeta a grande maioria das pessoas, o individualismo, esse egoísmo social, né? O individualismo das pessoas que só pensam nelas, não exercem a alteridade, a capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas para ver isso que eu estou fazendo é bom para as outras pessoas, é bom para mim, né? Então, nós temos que dizer sim a essas duas respostas para que algo seja objeto da nossa escolha, na nossa atividade, no nosso cotidiano, enfim. Então, precisamos muito cuidar disso. São as nossas escolhas que definem a qualidade da nossa vida e, consequentemente, da vida em sociedade. O programa Fala Pra Mim também já por diversas vezes comentamos aqui de uma preocupação. Hoje nós temos governo estadual e um governo municipal que são privatistas. E na minha opinião, excessivamente privatistas. E por que excessivamente privatistas? Porque nós vivemos em um estado onde a maioria da população é empobrecida. Nós vivemos em um município onde a maioria da população é empobrecida. E há muito tempo que isso vem dessa forma e essa situação não melhora, pelo contrário, né? Então, nós temos uma maioria de pessoas empobrecidas na sociedade. E quando isso acontece, isso é fato. Não adianta aqui inventar narrativas que tentam ganhar a mente das pessoas, que tentam ganhar a emoção das pessoas. Não podemos naturalizar a linguagem, a narrativa de que a pessoa empobrecida, e nesse caso gostam de chamar de pobre, e o pobre é responsável pela sua pobreza. Isso é uma das mentiras, maiores mentiras culturais, eu diria até criminosa, né, essa mentira. Há a intenção de uma manipulação, há uma intenção por trás dessa afirmação, dessa narrativa, que coloca isso na condição de um crime que se comete contra a humanidade. É um pecado social, é um pecado que se comete contra as pessoas. Então, quanto mais pessoas empobrecidas nós temos, e essa realidade é a realidade do Brasil, é a realidade de Sergipe e é a realidade de Aracaju. Quanto mais pessoas empobrecidas nós temos, nós precisamos de administradores decentes, de administradores que não roubam, de administradores que se preocupem com a produção do bem comum e do bem viver da sociedade. Mas, quanto mais nós tivermos instituições públicas que não cumprem o seu papel,
quanto mais nós tivermos gestores que estão preocupados em... E aqui é a pior situação de todos, que se preocupam só em roubar. E aí compete à população analisar tudo isso. Como é que as pessoas estão manifestando, os políticos estão manifestando sinais exteriores de riquezas, né? De pessoas que têm uma vida toda inteira só de exercício da atividade política. E como é o padrão dessas pessoas? Essas pessoas melhoram? E a população, como é que está? Melhora o da população? Entendeu? Então temos que pensar nisso. Será que tem muita gente que está na política só para roubar? E provavelmente essas pessoas existam. E aí depende das nossas instituições e depende principalmente da nossa consciência enquanto cidadãos e cidadãs, no sentido de não aceitarmos, né? Não pode. Aí eu não posso adotar uma atitude de apoio a um político quando esse apoio foi conquistado me corrompendo, né? Me dando, tá me dando isso, que importa. Então eu não quero nem saber. Como tem político que não representa a população, como tem político que não é honesto, e provavelmente nesse meio essa desonestidade passa pelos que roubam, e roubam muito. E isso é um pecado capital cometido contra a população, porque é um pecado social que, pela extensão, pelo número de pessoas acometidas, por isso então, quando você tem, por exemplo, pessoas roubando dinheiro que iria para a educação, para a construção de escolas, quando tem um político roubando, e aí está todo dia nas manchetes, tudo essa história das emendas é outro absurdo. É uma roubalheira, né, sistematizada em cima disso. Estão roubando dinheiro que iria para a saúde. Essas pessoas estão condenando parcela significativa da população à ignorância. Estão permitindo que pessoas não tenham uma atenção à saúde de qualidade. Então, essas pessoas têm a sua assistência à saúde precarizada, tudo por conta da roubalheira, né, que acontece. Então, é importante que as nossas instituições sejam também controladas pela própria população, pelo olhar da população, no sentido de que elas cumpram o papel. A sensação que muitas vezes fica é que parece que essa crise moral, né, essa coisa das pessoas que cometem desonestidades, elas precisam ter também o controle das instituições que deveriam cumprir seu papel democrático, e cumprir papel democrático é a defesa da cidadania. Então, controlando essas instituições, as pessoas não são devidamente investigadas, processadas, indiciadas, processadas e condenadas. E aí a impunidade de pessoas desonestas, de pessoas que estão roubando, cometendo um pecado social, um roubo que prejudica uma quantidade enorme de pessoas. Então a gente precisa continuar atento com ladrão de galinha, que todo roubo ele é um crime, mas a gente está priorizando ali e está esquecendo. Por que esquecer do grande roubo, né? Existe até no Brasil essa história de bandido bom é bandido morto. Quem é que define quem é esse bandido? E quem é esse bandido significativamente? Será que o político que rouba está nessa relação? Será que a pessoa que está à frente de um órgão público e não cumpre o seu papel e propicia ou pratica a corrupção, essa pessoa também é bandida? Então, qual o critério? E veja, nós estamos num país que não tem pena de morte. Existe o Código Penal, que tem lá os crimes e tem as penalidades propostas. O que a gente precisa é enquadrar todos, sem distinção de gênero, raça, de condição socioeconômica, a todos. Mas, infelizmente, na nossa cultura não é assim. É só analisarmos a população carcerária. Ela 80, 90, mais de 90% de pessoas empobrecidas. Será que o crime que está cometido em nossa sociedade, vamos imaginar que nós pudéssemos ter condição de reconhecer todos os crimes que estão cometendo, eles será que seriam cometidos de 80 a 90% por pessoas pobres? Claro que não.
Claro que não. E quando a gente fala do grande crime, nós estamos aí, ultimamente, o Brasil, questão do Master, é roubo hoje, não se fala mais nem roubo em milhões, é roubo em bilhões. Tivemos a Refit, também de novo, roubo de bilhões. E aí, veja, o pessoal do Master já foi solto e tá aí essa história toda. Então, é essa sociedade que a gente quer, essa sociedade vai nos levar à barbárie. Esse modo de viver vai nos levar à barbárie. Então, é preciso cuidarmos de tudo isso. Então, temos governo municipal e governo estadual que são privatistas, sim, e as pessoas têm que cobrar isso. Governo quer ser um governo privatista. É um governo que acredita no Deus mercado incondicionalmente e quer tornar tudo mercadoria. Olha, nós já vivemos um tempo que o dinheiro já é mercadoria. E também nesse cenário, saúde vira mercadoria, educação vira mercadoria, assistência social vira mercadoria, os afetos estão virando mercadoria. Então, veja, nós precisamos entender esse processo, porque esse processo está negando a vida, está negando a dignidade das pessoas. Por quê? Porque a consequência principal desse modelo é um empobrecimento da maioria das pessoas. Então, aqui em Sergipe, nós temos um governo assim, que defende a terceirização, e terceirização é um perigo, porque fica no esquema do clientelismo político, para ter pessoas colocadas. São os políticos que passam a fazer a indicação das pessoas que vão ser terceirizadas. Os políticos que já estão aí com as emendas absurdamente no Brasil, é um cenário absurdo. O povo brasileiro reage a tudo isso. É um absurdo essa história das emendas. O que existe de roubalheira por trás dessas emendas em todos os municípios e estados brasileiros, isso é um absurdo. Isso vai contribuindo também para, além do modo de produção que concentra a renda, esse alto nível de corrupção, esse alto nível de sonegação de tributos faz com que haja um empobrecimento contínuo da população. Vai crescendo o número das pessoas que estão empobrecendo e vai se mantendo em grande quantidade, em grande parcela da população. Então, muito cuidado com isso, né? Nós tivemos agora parlamentares de Sergipe, nós falamos aqui no noticiário hoje, que votaram contra o licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental defende interesses que não são interesses da maioria da população brasileira. Isso está muito claro. Pode defender interesse do agronegócio, pode defender interesse do setor imobiliário, né? Mas não defendem a questão ambiental, aí é muito clara, é devastar por devastar, né? Rios, matas, florestas, enfim, tudo mais. E nós tivemos aqui nós falamos o nome de 4 deputados federais e 2 senadores que votaram favoravelmente. E se a gente for analisar o perfil, vai ver que eles seguidamente votam contra o povo. Eles constituem o parlamento que é inimigo do povo, né? Muito cuidado. Acontecerão eleições no próximo ano para a gente não eleger igual ou pior do que esse que está aí. Porque esse que está aí é inimigo do povo. Eles são controlados pelos poucos que detêm o poder econômico e são inimigos do povo. Então votaram contra o povo. Outro detalhe para a gente destacar aqui, a Iguá. Estamos vendo aí, se criticava. Nós temos um bem natural, a água, e ninguém foi montar uma indústria para produzir água. Está aí, está pegando da natureza, e isso tem virado mercadoria. Existem países na Europa que já estão retornando, já privatizaram e agora já estão desprivatizando. A água é um produto finito, né? Isso, se a gente não cuidar, acaba. Nós, do jeito que estamos caminhando, logo vamos ter guerra no mundo. Como se tem guerra hoje pelo petróleo, vai ter guerra pela água. Então, ou a gente trata na perspectiva da dignidade das pessoas, no respeito à vida e ao meio ambiente, ou nós vamos ter isso. E está claro, nós já cantamos essa pedra aqui no programa Fala Pra Mim. Eu quero ver a população carente, a população de baixa renda, o que é que a Iguá vai fazer no sentido de garantir água de qualidade para essas populações. Eu quero ver o que é que vai fazer. Porque é um interesse econômico. Não vão fazer investimento para colocar água em quem não tem dinheiro para ficar pagando o que eles querem cobrar.
E o que é que está acontecendo? Era a promessa de que não ia aumentar, era a promessa de uma série de coisas antes. E o que é que está acontecendo aí? E quem fiscaliza isso? Quem faz cumprir isso? Né? Eu tenho conhecimento de caso de empresa que pagava em torno de 90, 100 reais de conta de água, e aí chega a conta que ultrapassa R$1.000, R$2.000, chega lá, e a empresa tem que pagar. E aí o que é que os caras estão fazendo? Cobrando abusivamente, né? É uma empresa, por exemplo, hoje tem uma empresa que trabalha um escritório de contabilidade, por exemplo. O escritório de contabilidade vai trabalhar, vai precisar de um sanitário ali para algumas pessoas lavarem as mãos, usarem o sanitário, e quando muito até tomar banho, baixa o sanitário. Mas o que é que eles estão fazendo? Agora, é regra deles, quando é empresa jurídica, eles estão cobrando, eles atribuem uma taxa e cobram por compartimento da casa. Então, se a casa tem 6, 7, 8, 10 salas, eles vão cobrar, por isso que dá esse aumento. Se pagava antes 90, 100, 200 reais, agora se paga mais de 1.000, mais de 2.000 reais, porque eles estão dizendo que tem que cobrar por compartimento. Isso é uma forma só de ganhar muito dinheiro, de exploração, de transformar a água em uma mercadoria e um trabalho prestado de péssima qualidade. Então tá aí, né? A gente vê muitas vezes vazando informações aí, discussões sobre a transparência desse processo de licitação, de privatização, melhor dizendo, e nós temos aí agora na prática as pessoas já sofrendo, e pode ficar de atento. Não dão voz nem vez às pessoas empobrecidas, às comunidades empobrecidas. Essas comunidades vão sofrer porque elas não têm condição de pagar água. Não tendo condição de pagar, não vai ter o abastecimento de qualidade. Não vão fazer mesmo. Aí é onde a gente diz, na população empobrecida, quem tem que entrar é a política pública. E aí o que é que nós estamos fazendo? O Estado se afastando disso, né? O município se afastando disso e privatizando tudo. O atendimento nos postos, o atendimento nas escolas. Então, é privatizar tudo. Essa é a lógica, essa é a regra. Para atender a interesse de quem? Com certeza que da maioria da população não é. Agora a população precisa reconhecer essa realidade e se fazer respeitar diante dessa relação e diante dessa situação, tá bom? Então, com isso, estamos encerrando mais um programa Fala Pra Mim, e fica aqui o convite para que na próxima semana estejamos todos juntos em mais uma edição do nosso programa. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Lembre, segunda-feira tem podcast Fala Pra Mim a partir das 19h30 e todos os sábados a partir das 14 horas o nosso podcast, que também é transmitido pelo canal de YouTube DR Emerson Sergipe. Se inscreva em nosso canal, curta o nosso canal, dá uma like lá pro nosso canal, tá bom? Até o próximo sábado. Estamos encerrando o Fala Pra Mim deste sábado com a apresentação do Dr. Emerson. Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética e Apis Tecnologia e Comunicação. Até o próximo sábado e obrigado pela sua audiência.